A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Tá gravando? Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma lição baseada no Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre a ambição do cristão. E o texto que nós iremos ler e estudar encontra-se em Mateus 6, a partir do versículo 19 até o versículo 34. Bom, para mim, existem pelo menos 5 versículos que todo cristão sabe de cor, ou pelo menos deveria saber. E dentro desse texto, entre esses versículos, está um deles. Será que você sabe de qual versículo eu estou falando? Show! Muito bom! Aproveita então esse momento, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, o seu bloco de anotações e vamos conhecer um pouco mais sobre a ambição do cristão. O que Jesus deseja? O que Jesus deseja para mim e para você? Dando continuidade, vamos ver a introdução, o significado da palavra ambição. É o seguinte: desejo veemente de alcançar aquilo que valoriza os bens materiais, ou amor próprio, poder, glória, riqueza, posição social, etc. Olha essa frase: todos os homens, por natureza, são ambiciosos. A questão é que tipo de ambição influencia nossa vida. Na Bíblia existe um jovem conhecido como o jovem rico, que ele tinha mais ambição pelas suas riquezas do que pela vida eterna. Mesmo sendo simpatizante das coisas de Deus, sua ambição ficou claramente demonstrada. Ele preferiu as suas riquezas a estar com Jesus. E eu pergunto para você: qual é a sua ambição? Vamos então ao primeiro texto, que encontra-se em Mateus 6, 19 ao 21, e ele vai falar sobre a questão do tesouro. E diz assim a palavra de Deus: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus está dando um foco nesse texto sobre a durabilidade e o valor das coisas que estamos juntando em nossa vida. E ele deixou claro que o tesouro da terra, ele se perderá.
mas o tesouro no céu, esse permanecerá eternamente. E o interessante, no versículo 19, que Jesus vai falar o seguinte: não acumulem. Eu vou parar aqui, não acumulem. Mas por que Jesus falou para a gente não acumular? Bom, eu pensei no seguinte, olha essa próxima frase aí. Normalmente, nós temos a tendência de depender do que acumulamos, em lugar de depender de Deus. Você concorda? Muitas das vezes nós temos algo que nos dá uma estabilidade, às vezes um emprego, uma condição financeira legal. Isso nos dá uma certa estabilidade. E muitas das vezes nós dependemos dessas coisas e deixamos de depender de Deus. Lá no passado, quando o povo recebia o maná, era proibido guardar o maná para o dia seguinte, exceto quando era da sexta para o sábado, né? Porque sábado eles não faziam nada, era dedicado totalmente ao Senhor. Mas nos outros dias era proibido. Mas por quê? Porque Deus queria ensinar aquele povo a depender totalmente de Deus. Na própria oração de Jesus, ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, até Jesus quis passar essa mensagem para os seus discípulos, porque nós precisamos não só do pão diário, mas do pão espiritual. Jesus quer que a gente busque Ele diariamente, que tenha um relacionamento no cotidiano, no dia a dia. Então, não acumulem. Não acumulem. Vamos então ao primeiro texto, que encontra-se em Mateus 6, 19 ao 21, e ele vai falar sobre a questão do tesouro. E diz assim a palavra de Deus: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus está dando um foco nesse texto sobre a durabilidade e o valor das coisas que estamos juntando em nossa vida. E ele deixou claro que o tesouro da terra, ele se perderá, mas o tesouro no céu, esse permanecerá eternamente. E o interessante, no versículo 19, que Jesus vai falar o seguinte: não acumulem. Eu vou parar aqui, não acumulem. Mas por que Jesus falou para a gente não acumular? Bom, eu pensei no seguinte, olha essa próxima frase aí. Normalmente, nós temos a tendência de depender do que acumulamos, em lugar de depender de Deus. Você concorda? Muitas das vezes nós temos algo que nos dá uma estabilidade, às vezes um emprego, uma condição financeira legal. Isso nos dá uma certa estabilidade.
E muitas das vezes nós dependemos dessas coisas e deixamos de depender de Deus. Lá no passado, quando o povo recebia o maná, era proibido guardar o maná para o dia seguinte, exceto quando era da sexta para o sábado, né? Porque sábado eles não faziam nada, era dedicado totalmente ao Senhor. Mas nos outros dias era proibido. Mas por quê? Porque Deus queria ensinar aquele povo a depender totalmente de Deus. Na própria oração de Jesus, ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, até Jesus quis passar essa mensagem para os seus discípulos, porque nós precisamos não só do pão diário, mas do pão espiritual. Jesus quer que a gente busque Ele diariamente, que tenha um relacionamento no cotidiano, no dia a dia. Então, não acumulem. Não acumulem. Vamos falar agora sobre os tesouros no céu. Vamos ler novamente o versículo 20, que diz assim: não mais ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Não existe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que está aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se for o seu caso. Não existe nada mais precioso no céu do que as pessoas. À medida que investimos nelas e na herança eterna delas, criamos tesouros no céu. Então, o maior tesouro que há no céu são pessoas. Também os tesouros do céu estão relacionados com a nossa fé. O tesouro do céu é esperança, amor. O tesouro no céu, ele é também ter um caráter semelhante ao de Cristo, ter maturidade cristã, alcançar a plenitude de Cristo, Efésios 4,13. Tesouro no céu também coisas que permanecem e levaremos para o céu. Como já falei, é a fé, a esperança e o amor. Esse tesouro é indestrutível e não pode ser roubado. Então isso tudo aí são tesouros que Jesus espera que cada cristão tenha a ambição, tenha o desejo de alcançar. E como ajuntá-lo? Veja aí na sua revista, acompanha comigo aí. Essa poupança ocorre à medida que nos dedicamos, concentramos-nos e damos mais tempo e valor a nos encontrarmos com Deus, relacionamento com Deus, e sermos transformados dia após dia, de glória em glória, alcançando nosso destino de sermos semelhantes a Jesus Cristo. Você lembra que Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança? Infelizmente, o pecado trouxe toda essa... destruiu toda essa questão. Então, o nosso desejo precisa retornar para Deus, precisa retornar para isso, para sermos semelhantes a Jesus.
essa atividade temporal culminará em resultados eternos e é o investimento mais seguro da vida. Vou repetir, é um investimento mais seguro da vida, que é encher o nosso coração de Jesus, de Deus, da presença de Deus. Assim é possível acumularmos o tesouro. Vamos agora aí no 1.4. O coração está no tesouro. Versículo 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nosso tesouro determina se andamos escravizados ou livres. Onde está o seu tesouro? Se sua casa pegasse fogo e você pudesse salvar apenas duas coisas que conseguisse arrancar correndo, o que você tiraria da sua casa? Bom, aquilo que você considera de valor e durabilidade para a vida será o objeto de sua busca, dedicação e entrega total. Por isso, esteja certo de que o tesouro no céu é o seu objetivo e ajuntá-lo é a atividade de sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a colocarmos o nosso coração na coisa certa, que é no tesouro do céu. Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre a questão da visão. Continuando em Mateus, leremos agora os versículos 22 e o versículo 23, que diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que existe em você sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus agora está falando da nossa visão. Fala também da capacidade de discernir o que é de valor e eterno do que não tem valor e é temporal. Jesus, falando sobre o discernimento, eu gostaria de perguntar para você: o que você entende por discernimento? Bom, discernimento é a capacidade de julgar as coisas sensatamente. O discernimento é a capacidade de julgar as coisas sensatamente. Até aqui, você está conseguindo ter um discernimento para perceber a diferença entre os dois tesouros, o da terra e o do céu? A sua visão determinará
a direção e a qualidade de toda a sua vida. Em que você está fixando os olhos? Os seus olhos estão sendo bons? Os seus olhos estão tendo esse discernimento para entender o que Deus quer para a sua vida? No versículo 22, Jesus vai dizer que o resultado dos olhos bons é ter o corpo todo luminoso. E o corpo, os olhos bons, vai ter, a pessoa que tem os olhos bons terá uma boa direção, a visão conduzirá sua vida no bom caminho. Os olhos bons, você não vai tropeçar, a caminhada será mais rápida, a boa visão dará mais segurança, objetivo. Mas e os olhos maus? Versículo 23. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Quando acaba a luz na sua casa, quanto tempo você consegue ficar na escuridão, nas trevas? Com certeza você, assim como eu, corre atrás da vela, porque ficar na escuridão ninguém gosta, não é verdade? Então, a pessoa que não consegue perceber a diferença entre os dois tesouros, porque a visão não é boa, terá uma vida mal direcionada e não alcançará o verdadeiro tesouro. Você precisa olhar com os olhos de Deus para ver o verdadeiro valor da vida. Mas se a pessoa estiver em trevas, ela não consegue enxergar, não consegue perceber Deus, não consegue entender o real valor da vida. Então, que os nossos olhos sejam bons, para que possamos sempre acertar o caminho, a direção, o tesouro certo que Deus quer para mim e para você. Vamos à terceira questão, a questão das riquezas. Mateus 6, versículo 24. E diz assim o texto: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus deixou bem claro que não aceita duplicidade. Isso quer dizer que a pessoa tem que escolher o Senhor a qual servir. Por que Jesus não aceita essa duplicidade? E esse versículo é muito forte, não é verdade? O versículo vai dizer o porquê. E vai dizer o seguinte: ou você irá odiar ou amar, ou você vai se dedicar a um ou desprezar o outro. Então esse versículo é muito forte. Ou nós estamos amando os bens materiais desse mundo, e se estamos amando as coisas desse mundo,
automaticamente estamos odiando a Deus. Isso é muito sério. Você está amando as coisas do céu? Você está amando verdadeiramente a Deus? Em que você está focando a sua vida? Isso é muito sério e é para a gente pensar, refletir e mudar, caso você não esteja com o foco correto. Eu sei que às vezes a mensagem que é transmitida para a gente entristece, choca, bate no nosso coração, mas lembre-se que Deus ama cada um de nós e por nos amar Ele vai corrigir. Por mais que essa correção vai trazer um pouco de tristeza, mas logo perceberemos que ela será uma bênção lá na frente. Então, se Deus hoje está corrigindo a sua vida, deixa Ele fazer, deixa Ele completar a obra, em nome de Jesus. E o finalzinho do versículo 24 vai dizer: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Quando Jesus diz não podeis servir a Deus e às riquezas, Ele está proibindo as pessoas de serem ricas? Olha, com certeza não. Imagine se na nossa igreja, com o coração das pessoas, com o seu coração, esse coração que entrega, esse coração que ama a obra de Deus, esse coração que ama a obra missionária. Imagine se você fosse rico. Nossa, quanta coisa Deus iria fazer com o seu dinheiro, quanta coisa Deus iria fazer na nossa comunidade. Com pouca coisa, com poucos recursos, Deus já tem feito bastante coisa. Imagine se nós tivéssemos pessoas aí na nossa igreja ricas. Nossa! Então, Jesus não está proibindo as pessoas de serem ricas. Pelo contrário, ter dinheiro é maravilhoso. Nesse sentido, né? Investindo em vidas, investindo no reino. E ser rico e colocar Deus em primeiro lugar, nossa, sensacional, sensacional. Vamos à frase aí? Jesus não proíbe o cristão de ser rico, mas sim de entregar seu coração à riqueza, pois seu coração já pertence a Deus. Sendo assim, o cristão está em tempo integral a serviço de Jesus Cristo, o Senhor. Tempo integral na obra. Nossa! Onde você estiver, você vai ser uma pessoa que vai transmitir a mensagem do Senhor, e que todas essas lições que tocaram o seu coração, que vocês estudaram, as pessoas precisam conhecê-las. Então, aonde você estiver, aonde eu estiver, nós precisamos transmitir essas palavras, porque com certeza, assim como elas têm tocado e transformado as nossas vidas, muitas pessoas ao nosso redor precisam ouvi-las e também serão transformadas pelo Senhor. Mas, amados, tomem cuidado.
porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E o pior mal que o dinheiro traz na vida da pessoa é que ela despreza Deus. Então tome muito cuidado, que eu e você possamos ter o nosso coração no Senhor e viver para Ele. Vamos à questão 4 agora. Vai falar sobre a questão da ansiedade. Versículos 25 ao 34. Acompanhe aí. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal. Nesse texto que acabamos de ler, Jesus deixa claro que a ambição causa ansiedade. A ambição secular causa muita ansiedade, mas o cristão é diferente, pois seu tesouro está no céu. Sua visão está no investimento eterno. O cristão não serve a dois senhores. Não é escravo do desejo de ficar rico. Sua ambição é outra. Assim sendo, esse tipo de ansiedade é
completamente inútil. Esse é o comentário da revista. Mas talvez você esteja passando pela ansiedade. E existem 3 segredos para combater a ansiedade. Amor. Em 1 João 4, versículo 18. Deixa eu conferir aqui. 1 João 4, versículo 18. Isso mesmo. Vai dizer o seguinte: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Então, se você de repente esteja passando por ansiedade, diferente aqui do que nós estamos falando, o segredo é o amor. O segundo é o senhorio. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. E quando Jesus é o Senhor, a preocupação fica de lado, a ansiedade vai embora. E o terceiro segredo é a singeleza. Ser singelo, a simplicidade. A pessoa que é simples, ela não vai viver ansiosa. Então, esses são os 3 segredos para combater a ansiedade. E é combater, é combate, porque a ansiedade vai insistir, mas precisa combater. E você vai conseguir vencer. Agora, nós vamos falar sobre o aí, ó. Ansiedade por causa do valor da vida. E vai dizer o seguinte: não é a vida mais do que o alimento? Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? O ser humano não depende apenas de alimentos e vestes, pois sua vida é eterna e está acima de todas essas coisas. Resumindo, você não vai levar nada dessa vida, meu irmão. A sua vida vale muito. Não fique preso a essas coisas passageiras. Porque a sua vida, ela é eterna. Eterna. Vamos no 2? Por ansiedade por não promover resultados. Essa é interessante também. Por mais ansioso que alguém ou você esteja, não poderá aumentar nem 1, nem 2, nem 45 centímetros a sua estatura. A ansiedade não produz resultados na vida de ninguém. Pode até piorar a situação. Se vai te prejudicar, então mude o foco. Se vai piorar a situação, coloque a sua mente em Deus. Isso é tirar a preocupação. Se a nossa mente estiver ocupada em Deus, nada mais pode nos preocupar. Olha o que diz em Salmos 46, versículo 10. Receba essa palavra aí. Ele diz: parem de lutar
e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Lance sobre ele a vossa ansiedade. Deus vai lutar, está lutando, combatendo por você. Deixa ele tomar o senhorio da sua vida. Deixa ele te ajudar. E assim você vai conseguir vencer a ansiedade. Vamos continuar no 3, versículo 32. Diz assim o versículo 32: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Os gentios, pessoas que não confiam em Deus, é que vivem ansiosos, perdem o sono e o apetite, porque estão em busca de um tesouro terreno. Mas infelizmente existem muitos cristãos que estão demonstrando esse mundanismo, estão parecidos com os incrédulos, estão ficando ansiosos por coisas e infelizmente essas coisas estão o afastando de Deus. Por não resolver o mal do amanhã. Versículo 34, no finalzinho dele vai falar, né? Basta a cada dia o seu mal. Por mais que alguém seja precavido, o amanhã trará situações a serem resolvidas. E ninguém poderá resolver todas as questões no mesmo dia. É de grande sabedoria não sofrer, ficar ansioso com supostos problemas do dia de amanhã, ainda mais quando os nossos olhos e motivações estão no reino de Deus e sua justiça. Ao condenar a ansiedade pelo dia de amanhã, Jesus estava se colocando contra o trabalho e o esforço. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Estamos chegando ao final de mais essa lição. E vamos ver a aplicação aí. É importante lembrar que esse ensino não é contra trabalho e esforço. Portanto, não estar ansioso não tem nada a ver com preguiça e vida negligente, mas sim com uma firme dependência e confiança no Pai Celeste. Vou ler o Salmo 127, versículo 2. E diz assim: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo
e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Descanse em Deus. Descanse em Deus. O trabalho é dele. Conclusão. A ambição do cristão é o reino de Deus e sua justiça. Trabalhar para ver toda criatura recebendo o reino de Deus em sua vida é ter fome e sede de justiça, amando e promovendo o bem-estar de todas as pessoas. É o que todo cristão deve buscar. Que Deus nos abençoe. Que essa seja a nossa ambição. Amém.